Olá, boa noite. Você certamente já ouviu falar de perícia em balística, perícia de veículos, perícia em locais de crimes, teste de DNA, exame residográfico e impressões digitais. Tudo faz parte do dia a dia dos peritos criminais. Mas até que ponto as provas coletadas na cena de um crime realmente colocam o criminoso na cadeia? O Ministério da Justiça diz que a cada 100 homicídios, apenas 8 em todo o Brasil são solucionados pela polícia. O que falta? Quais as dificuldades? Por que, em alguns casos, as perícias são feitas e refeitas? Não se trata de uma ciência onde o laudo é exato ou pode haver interpretações? O ponto de vista de hoje recebe o promotor de justiça de Pernambuco, Ricardo Lapenda, e o perito criminal, Milton Antonino. Eles vão falar sobre os mitos e as verdades das perícias criminais. Muito boa noite e é um prazer tê-los aqui. E Milton, eu pergunto a você, a confissão de um crime ou então uma prova testemunhal, elas não são mais importantes do que os laudos das perícias? Olha, a prova testemunhal, muitas vezes ela pode ser mudada, né? E a vítima ou a testemunha pode mudar o seu depoimento no juízo. Mas o laudo ele procura ser elaborado através de comprovações científicas, em que qualquer uma outra perícia que possa ser requisitada no futuro, baseando-se nas evidências que sejam encontradas, o resultado dessa perícia ela deve chegar aos mesmos resultados obtidos nas primeiras perícias. Bom, então a gente já começa logo falando o seguinte: existem vários casos que ficaram conhecidos aqui em Pernambuco e até mesmo no Brasil, onde as perícias foram repetidas várias vezes e muitas vezes o Ministério Público é que pede novas perícias. Por quê, Ricardo? Olha, muitas vezes não há necessidade de novas perícias. Uma perícia, quando ela é feita com a segurança científica. O que nós temos visto, normalmente, são alguns peritos que se profissionalizaram para desmascarar peritos oficiais com interesses outros, né, inclusive antiéticos, de contestar o trabalho do colega, visando pagamentos de honorários, não é, para contestar uma perícia que foi feita, às vezes, no local do crime, e esse perito que nem lá esteve, com base em fotografias, querer contestar aquela perícia. Isso é uma picaretagem. Há exemplo dos sanguinetes da vida que vem usando isso e atrapalhando, de certa maneira, a solução do caso, o convencimento das pessoas diante daquilo que foi apurado e que está sendo apresentado. A gente pode citar, então, alguns casos famosos. A gente teve aí o caso Serrambi, onde foram feitas dezenas de perícias repetidas e pedidos que fossem feitos peritos de outros estados que pudessem fazer. Tivemos aí o caso do Arturo Gatti, que veio uma equipe fora do Brasil, que a família contratou, né, dos Estados Unidos para fazer. O caso mais recente, que inclusive na próxima quarta-feira vai estar completando um ano e ainda sem solução, que é de Sérgio Falcão, e tem aí várias perícias sendo repetidas. Quer dizer, não existe. A primeira perícia que foi feita, o resultado que saiu, é isso que tem que valer, porque não tem o que mudar. Alguns pontos podem ser questionados porque começam a surgir novas dúvidas, né? E normalmente solicitam nova perícia para suscitar algumas dúvidas ou esclarecer algumas dúvidas que muitas vezes não ficaram bem esclarecidas na elaboração do laudo. Muitas vezes se solicitam novas perícias por conta disso, né? Então seria o caso de uma complementação da perícia e não uma contestação da perícia. Porque senão é o seguinte, a gente poderia também até achar que, por exemplo, assim, o perito que começou a trabalhar, talvez, ou uma falta de atenção, ou uma pressa para ter o resultado, não observou determinado detalhe. Mas isso não justifica que, se for contratado um outro perito fora do estado ou fora até mesmo do Brasil, o resultado vai ser diferente. Claro. Veja bem, uma perícia médico-legal, por exemplo. O que é que o médico faz? Ele está ali com o cadáver em sua frente, com as lesões, e ele faz o viso et repetum. Ou seja, eu vi e estou repetindo o que eu vi. Então ele vai detalhar se houve tiro aproximado,
onde foi a entrada do projeto, onde foi a saída, o trajeto, a trajetória, etc. Então, ele está vendo ali. Como é que depois pode vir alguém, depois de 5 anos, com base numa fotografia do processo, do laudo, dizer que aquele perito estava errado? Isso, para mim, não existe. Isso, para mim, é uma prática que está se tornando de forma perniciosa aqui no Brasil. Milton, você concorda? Concordo. Frequentemente, em casos que geram polêmica, quando a parte tem um segundo interesse, muitas vezes ocorrem fatos dessa natureza, né? São solicitadas perícias particulares e começa a colocar em dúvida as perícias oficiais. E isso termina provocando uma série de controvérsias e suscitadamente de dúvida, né, sobre os fatos, né? E até mesmo o trabalho do perito, ou a competência do profissional. A opinião pública ou a pressão, de repente, até mesmo por parte da própria imprensa, às vezes com tantas matérias e tantas denúncias, até que ponto tudo isso pode influenciar o resultado de uma perícia? Olha, o resultado da perícia em si, eu não acredito que a imprensa modifique. A divulgação dessas perícias, muitas vezes de forma precipitadas, ela tem criado na opinião pública falsos valores sobre aquilo que realmente contém na perícia. Então, citando o caso Serrambi, que eu fui o promotor, não é? O exame do DNA que foi feito com o pai da Tarsila, não é? Foi para São Paulo, veio um resultado dizendo que ele não era o pai, inclusive a mãe não era a mãe biológica. E de uma forma precipitada, a juíza e o promotor que atuava na época abriram esse envelope, sem ser na presença de ninguém, nem da parte que se interessava, por isso que era o pai. E quando viram o resultado, mandou-se que, imediatamente, que fizesse uma busca e apreensão no apartamento desse cidadão. E, por vazamentos, já existia lá um determinado jornal que vazou essa informação e já estava lá para bater uma foto e estampar que o pai seria o assassino da filha e da amiga. Então isso é uma coisa terrível, quando aquilo podia ser feito. Mas aí o resultado do laudo veio de que não era. De que não era, mas ele não teria o direito. Foi um erro no laboratório, claro, foi uma sequência de erros. Mas isso tinha que ser aberto na frente do pai, da mãe, para que eles pedissem a contraprova e só depois se divulgar isso. Se divulgou antes. Então isso já criou na opinião pública uma... Olha, está havendo erro aí, está havendo coisa. Mas não de que a pressão da opinião pública ou até mesmo de classes sociais possa interferir no resultado que o perito vai dar ali daquela análise. De forma alguma. No momento da coleta pode ter ocorrido alguma contaminação, porque o material genético é muito sensível. Qualquer contaminação com outro material pode modificar o resultado analítico no final. Né? Agora, até que ponto realmente essas perícias, eu pergunto isso porque o Ministério da Justiça diz que em cada 100 casos, em cada 100 homicídios, apenas 8 consegue a polícia chegar a essa solução. Então, por que se a perícia é tão importante para a solução, por que tantos casos ainda estão sem essa solução, sem os criminosos presos realmente? No tocante à perícia, dentro de nossas limitações, a perícia sempre procura agilizar os seus laudos, né? Utilizar os meios científicos que possam comprovar que aqueles vestígios têm alguma ligação com o fato, porque, baseado nesses vestígios, é que o perito vai estudar a dinâmica do fato, tentar entender o que ocorreu naquela cena do crime. E à medida que ele começa a configurar, construir essa dinâmica, ele começa a ter convicção de que aquelas cenas ocorreram naquele momento, naquele local, é que ele vai elaborando os laudos, ele vai fazendo os laudos, porque muitas vezes um laudo de crime ele precisa de outros laudos internos da instituição. Laudos da parte do DNA, laudo do laboratório químico, laudo da balística, laudo da documentoscopia, laudo dos crimes dos meios informáticos. Então ele precisa dessas informações de outros laudos para ele começar a construir na memória o complemento daquilo que ele viu na cena do crime, para ele ter convicção de tudo aquilo que ele está vendo, que aqueles vestígios apontam de fato para que houve aquela determinada dinâmica. Por exemplo, tem o caso do jornalista Luciano, que foi assassinado em Vitória de Santo Antão.
O caso ainda está em aberto. Sabe-se que ele estava dentro do restaurante, que quem chegou entrou, atirou. Na época foram coletadas impressões digitais, fizeram fotos e tudo. Mas não se conseguiu chegar ainda até o assassino. Talvez e sempre é assim como nesse caso, ou tantos outros que a gente tem notícias no dia a dia. Eram 2 rapazes em uma moto, usavam capacete, ou foi tão rápido, ninguém viu. Só com essas informações de DNA, de resultado, não se consegue também chegar ao criminoso. Nem sempre, né? Mas se encontrar material genético, a prova é contundente. O que poderia ser um material genético na cena de um crime? Vai de diversas maneiras. Uma ponta de cigarro, uma coisa, pode se colher um material genético e se chegar a uma pessoa suspeita que bateu. Não, aquela pessoa disse que não esteve ali e está comprovado que ela esteve na cena do crime. Agora, muitos crimes, quando ocorrem, às vezes a imprensa, até mesmo quando a gente chega no local do crime, tem uma multidão, tem tanta gente que o local do crime não foi preservado. Isso prejudica e muito o trabalho da perícia. Muito. Tem prejudicado muito. Infelizmente, essa cultura existe em nosso país e precisa ser mudada. Isso tem dificultado muito o trabalho da perícia. E para que essa cultura possa mudar na população, é preciso que se haja uma campanha massificadora, levando conhecimento desde a escola inicial até a força policial, porque nós precisamos levar o conhecimento à população de que é importante preservar o local do crime. Só um segundinho. Olha, será que aquele lençol que se joga em cima da pessoa que morreu, do corpo, ele é válido ou não? Até que ponto as diferenças, as classes sociais, elas também podem interferir numa investigação? Essas 2 respostas e outras mais, daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí. O ponto de vista de hoje recebe o promotor de Justiça de Pernambuco, Ricardo Lapenda, e o perito criminal Milton Antonino. E em debate, os mitos e as verdades das perícias criminais. Milton, você dizia ainda há pouco da necessidade de uma campanha para ajudar a esclarecer a população do quanto que é importante se preservar o local do crime. Porque muitas vezes, se é um corpo que está dentro de uma casa, de um local fechado, enfim, muita gente já entrou para ver a curiosidade, se é do lado de fora, e principalmente aquele lençol branco, que às vezes do nada surge um lençol e se cobre. Isso está errado e atrapalha a investigação? Olha, não só atrapalha, porque não deixa de ser uma violação, eu entendo, agora atrapalha a ponta final, que é o julgamento, porque a defesa muitas vezes se aproveita disso, porque o perito tem que dizer que o local ele encontrou violado. E isso a defesa aproveita para jogar dúvidas sobre aquela perícia, no meu ponto de vista. É uma campanha para ninguém chegar perto. Para que o povo possa se conscientizar de que em local de crime não se deve adentrar. Porque, às vezes, é uma simples pegada que se torna invisível ao olho humano, mas através de equipamento de luzes forenses nós podemos detectar a pegada de alguém e nós só percebemos através do emprego das luzes forenses. E pode ser crucial na identificação de alguém que possa ter adentrado na cena do crime. Então, contactar com as mãos em algum objeto, em um copo, já ir no deixa sanitário, uma impressão digital lavar as mãos. Que não tem nada a ver com nada. Tudo isso contamina a cena do crime. Então, o local deve ficar isolado, deve procurar ser preservado. Há alguns anos vem se começando uma campanha, né? E do ano passado para cá o governo do estado vem investindo na campanha de conscientização. Começou já com a força da PM, né? Os 1.800 formandos desse ano já tiveram orientações bem complexas, bastante exemplificativas de como eles devem proceder para isolar o local do crime e preservá-los. E essa campanha deve se estender também para a Polícia Civil nesses próximos anos. Nós estamos começando, inclusive, a investir cada vez mais, até internamente na própria polícia, para conscientizar os policiais que também devem ter cuidado ao adentrar. Não se deve sequer adentrar na cena do crime, a não ser dentro das normas que a cartilha nos prescreve, né? Apenas para ver se a vítima está com vida ou não. Fora isso, não se pode adentrar na cena do crime para não prejudicar o trabalho da perícia. A não ser quando a perícia chegar. O que seria mito, Ricardo, dentro do mundo da perícia? Olha, os mitos muitas vezes são criados sem nenhuma comprovação científica, né? E
eu acredito que esses devem ser desprezados, esses mitos, esse folclore sobre as perícias. Mas, por exemplo, assim, hoje a gente vê no cinema americano, né, e que estão aí nas emissoras, os filmes, as séries, né, que você começa pelo local da perícia, que pelo menos, local do crime, pelo menos isso em todos os filmes, ele é bem isolado, a população não tem acesso, a não ser determinados policiais. Mas aí a gente vê aqueles exames de DNA e tantos outros exames que você colocou ali no equipamento, questão de segundos, já sai o resultado. Isso todo mundo sabe que é cinema, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, os métodos, as análises, várias delas demandam um pouco de tempo para chegarem a alguma conclusão. Já outras, no caso de identificação de algumas substâncias químicas, nós já conseguimos, foi adquirido recentemente alguns equipamentos que nos permitem identificar algumas substâncias em questões de segundos. 10, 15 segundos, nós conseguimos identificar algumas substâncias. Por exemplo, um DNA. Quanto tempo leva hoje para a gente conseguir identificar o DNA? Na realidade, assim, eu não sei o tempo que o perito leva para chegar àquele fato. Mas, veja, o importante do DNA, que eu acho, numa investigação, é a coleta do material e se colocar aquilo num banco de dados. Porque muitas vezes a gente não tem nenhum suspeito, mas eu tenho um material genético que eu localizei, que não é da vítima, é de alguém. E aí isso tem que ficar guardado. Pelo que eu tenho lido aí, ultimamente Pernambuco já consta com essa criação desse banco de dados, inclusive dos criminosos, por exemplo, estupradores, não é? Entrou um DNA, eita, olha, ele cometeu esse crime. E vai para o banco de dados. Está no banco de dados, aí já puxa. Porque de repente, a gente vê na telinha. Se eu colher o material aqui, e no computador isso é rápido de ser feito, pode bater com o tipo daquele criminoso, que já está lá cadastrado. Isso é importantíssimo. Tá, o exame residuográfico. Vamos ver se a gente tem, se o criminoso está com pólvora nas mãos, se ele usou uma arma, se ele disparou tiros, né? Se ainda ficou o resíduo nas mãos. Esse é um exame, como eu posso dizer assim, ele é usado com frequência, temos uma tecnologia avançada ou não? Atualmente, nós ainda estamos utilizando as técnicas de bancada, né, as análises químicas, mas estamos aguardando um microscópio eletrônico de varredura de bancada, que nos foi prometido pela Senasp, e está em vias de chegar a Pernambuco, que é uma forma de identificar, inclusive, a quantidade do material. Ele não só identifica os elementos químicos, quanto a quantidade que se encontra naquele local. E ele é de grande importância para a identificação de resíduos de disparo de arma de fogo. Aí vamos lá então, isso poderia ser um mito. A pessoa cometeu um tiro, disparou um tiro. Até quanto tempo depois, se ela fizer esse exame residuográfico, vai comprovar de que foi ela que disparou o tiro? O ideal era que, por exemplo, num flagrante, né, imediatamente se colhesse. Eu já vi casos, e se vê isso em filmes, de colocar a mão do suspeito dentro de um saco preservado para se levar ao local para ser coletado o material. Isso, se é possível fazer, deveria as chances ser assim. De erro seriam muito menores. Né? Mas, por exemplo, essa pessoa, o criminoso, a pessoa que disparou um tiro, esse exame, ele, se não for colocado a mão no saquinho, enrolar, nem enrolar, tem que ser no saquinho para não ter contato com nada. Mas se esse exame for ser feito 4, 5, 6 horas depois ou no dia seguinte, ou se a pessoa lavou a mão, um detergente, um sabonete, se colocou perfume, pronto. O exame... Pode dar um falso positivo, pode qualquer coisa. Pode não ser detectado, né? Pode não ser detectado. Nós temos que nos lembrar que é material biológico, né? Pode se decompor, pode ser absorvido, a limpeza pode dificultar a detecção desse material. E quanto maior o tempo, maior dificuldade de se detectar. Uma outra pergunta, por exemplo, a pessoa disparou um tiro, uma arma, com a arma de fogo disparou um tiro. Esse resíduo, digamos, que ficou, né, da pólvora, da munição na mão, ela pode ser passada por uma outra pessoa? Por exemplo, a pessoa disparou um tiro, aí chega aquele cumprimento, ou lhe dá um abraço,
esse resíduo que ficou logo após o crime, digamos até 1 hora ou 2 horas, não sei, se ela entrar em contato com uma outra pessoa, é transferível? Pode passar. Como toda substância que é depositada sobre alguma superfície, ela pode sair. Agora, essa quantidade pode ser detectada ou não, vai depender do quantitativo que existe naquela área, porque os reativos químicos têm um limite de detectabilidade, vai depender da sensibilidade daquele reativo. Tem os limites, né? Nós não podemos detectar frações diminutas. O que é mais comum? Na maioria dos crimes que acontecem aqui no Estado, o que é comum chegar no local do crime e realmente fazer e dar certo? Que tipo de perícia, que tipo de trabalho? São as impressões digitais, de tudo que é coletado, assim, que normalmente não tem problema e que leva ao criminoso. Os procedimentos comuns da perícia ao chegar no local do crime, observar, né, toda a cena, para tentar entender o que houve, registrar com imagens, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, e a partir dessas observações, o perito vai começar a tirar suas conjecturas do que pode ter ocorrido naquela cena, tentar entender aquela dinâmica. A partir do momento que ele começa a refletir sobre aquilo, ele vai procurar ver quais são os vestígios que ele pode correlacionar aquilo, que podem apontar de que houve determinado fato naquele local e que aquela vítima ou aquele agressor pode ter contato com aquele material. São conjecturas que o perito tem que avaliar na cena do crime. E isso varia de caso a caso. Isso não vai ser uma interpretação dele apenas? Não, porque a partir do momento que você tem algum objeto com algum criminoso teve contato e que pode ter atingido aquela pessoa, por exemplo, a pessoa pega algum objeto de madeira, bate na cabeça de um outro. Você, ao encontrar o objeto de madeira, pode identificar a presença de sangue. Você vai analisar se aquele sangue é humano. Aquele hematoma que foi causado na pessoa, você vai ver se aquele hematoma tem características que se assemelham à impactação dada por aquele material com que ele bateu. Essas correlações é que vão começando a ajudar o perito a montar a dinâmica do que houve ali. E as provas materiais... Milton, uma pergunta que foi feita por Eliana no início do programa era sobre a questão já que existem testemunhas, etc., a própria confissão, não é? Porque a importância da perícia, eu digo, olha, para mim a confissão e a testemunha eu passo a analisar depois de analisar a perícia. Porque uma perícia bem feita, bem analisada, eu sei quando a testemunha está mentindo, eu sei quando o réu está mentindo ou quando está confessando para proteger alguém falsamente. Às vezes a pessoa não comete o crime e confessa por outros interesses. E aí a perícia mostra da impossibilidade daquela confissão ou daquela testemunha estar falando a verdade. Ou de repente daquela pessoa está acobertando alguém. Acobertando alguém. Então é uma coisa, por exemplo... Local do crime, para mim é importantíssimo, eu que trabalho com crime contra a vida, né, homicídios. Então, por exemplo, o sangue, por gotejamento, por espargimento, por arrastamento, isso o perito consegue fazer uma conclusão da dinâmica do que ocorreu, se houve luta, se o corpo foi movido de lugar, se houve pancadas, se a vítima se locomoveu e há gotejamentos. Então, tudo isso é uma coisa importantíssima numa perícia que vai ajudar no julgamento lá na frente, às vezes anos depois, não é? Com julgadores leigos, não são profissionais, mas que a gente consegue, pela dinâmica apresentada na perícia, a gente tem poder de argumentação para convencer o Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença. Meus queridos, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria deixar, era um recado para quem está em casa nos assistindo, com relação à importância das perícias. E eu acho que o que fica é o seguinte, é ajudar a preservar o local do crime. Eu acho que essa educação tinha que começar nas escolas primárias, né? Com as crianças, porque eu tenho uma filha que não fuma, porque aprendeu na escola que faz mal. Infelizmente, eu ainda faço essa besteira. E quando a gente de criança aprende isso, então vai se acostumando. Um dia essa mentalidade vai mudar. Não é possível. É isso aí, né? Exatamente. Ok, então muito obrigada por